Fala, gente, beleza? Boa noite a todos. Então, esse assunto que eu irei falar com vocês é um assunto muito interessante, porque ele envolve cronologia, tá? Ele é baseado justamente no livro de Flávio Joséfo, publicado pela CPAD, tá? Eu tenho ele aqui impresso, ó. Viu? Ele é a edição de luxo aqui. A História dos Hebreus, a obra completa de Abraão, a queda de Jerusalém pelos romanos, né? Evidentemente. E aqui nós iremos falar sobre um detalhe bem específico, que é sobre a morte de Herodes o Grande, né? Porque com base na morte de Herodes, nós conseguimos indicar como os evangelhos Lucas e Mateus, eles estão correlacionados com a cronologia secular e bíblica, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Bem, no livro 17 de Flávio Joséfo, Antiguidade Judaica, na página que vocês podem ver aqui, nesse capítulo, o capítulo 8, estão vendo? Vai falar aqui, por exemplo, de um acontecimento bem interessante. Quando Herodes ele fica doente e por fim ele morre. Os detalhes mencionados por Flávio Joséfo nos ajuda a entender quando Herodes o Grande morreu. E com base nisso nós conseguimos analisar se esses eventos mencionados aqui no livro Antiguidades Judaicas corrobora com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, onde faz menção ali ao nascimento de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos narram que quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo. E a maioria dos historiadores vão dizer que Herodes morreu no ano 4 a.C. Entenderam? E a narrativa bíblica, levando em consideração Lucas, onde menciona que Jesus tinha cerca de 30 anos quando se batizou, retrocedendo você cai por volta do ano 2, porque não houve o ano 0. Então o ano 2 antes da Era Comum, ou antes da Era Cristã, é o período então estabelecido pelos evangelhos como sendo a morte, como sendo o nascimento do Senhor Jesus. Então olha só que interessante. Se Herodes morreu no ano 4 a.C. e Jesus nasceu no ano 2 a.C., antes da Era Cristã, antes da Era Comum, aí nós temos um problema, porque isso não bate com a história. Então, os evangelhos estão errados, ou a data do ano 4 dos historiadores estão errados. Como nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que nós podemos mostrar que a Bíblia ela acertou até nesse ponto? Pois bem, Flávio Joséfo, como eu já mencionei aqui em História, Antiguidade Judaica, né, da História dos Hebreus, na página aqui, ele em PDF, você encontra ele na página 974, que é o livro 17, o capítulo que vocês podem ver aqui é o capítulo 8. Entendeu? Então, no capítulo 8, narra o seguinte, ó, que Herodes, ele enviou embaixadores a Roma. Só que enquanto os embaixadores de Herodes estavam a caminho de Roma, com as ordens que lhes havia dado, ele caiu doente. Tá vendo aí? Então aqui Herodes caiu doente. Esse é um ponto muito interessante. Então essa doença aqui levaria à morte de Herodes. No capítulo, num parágrafo ainda diz que como não tinha esperança de que iria salvar daquela doença, pois já estava perto dos 70 anos. Esse também é um marco que podemos fazer uma análise da morte de Herodes, também retroceder e saber em que ano Herodes realmente morreu.
Mas esse não é o foco agora, nós iremos focar num aspecto mais específico aqui. Por quê? Pois bem, vamos lá. Então aqui menciona o seguinte, menciona que Herodes, ele ficou doente e ele já estava com a idade perto dos 70. Olha só. E ele não tem esperança. Então, quando você analisa isso aqui e olha para os evangelhos, o que é que você entende? Nessa ocasião aqui, Jesus já tinha nascido. Entendeu? Evidentemente, nessa ocasião aqui, Herodes já tinha dado aquela ordem para a matança das crianças. Evidentemente, Herodes já tinha recebido a visita dos astrólogos. Entenderam? Continuando mais adiante, depois, se vocês desejarem ler todo o relato, vocês podem fazer isso, tá? E olha que interessante, nessa ocasião, quando Herodes cai doente, Flávio Joséfo menciona, e aqui é o ponto central que nós iremos analisar, Herodes vai mencionar que, Flávio Joséfo vai mencionar que naquela noite sobreveio um eclipse da lua, ou eclipse lunar. Olha que interessante. Então aqui faz menção a isso, né? Menciona que Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote. Deixa eu contextualizar aqui para vocês entenderem. Eu pedi para vocês lerem, façam isso, mas nessa ocasião aqui o que acontece? Herodes estava doente, como já vimos. Aí o que acontece? Ele colocou uma águia de ouro lá no templo e alguns judeus foram lá e tiraram. E Herodes vai e manda matar esses homens. Olha só. Então aqui diz assim, Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote, ele pega o sumo sacerdote que estava ali envolvido, né, e mandou queimar vivo este outro Matias, envolvendo naquele ato de sedição, tá vendo? Aqui, ó. E todos os que tinham sido presos com ele. E naquela mesma noite sobreveio um eclipse lunar. Então o que acontece é isso. Ele coloca uma águia de ouro no templo e os judeus vão lá e tiram. E Herodes manda prender e depois manda executar os judeus que estavam envolvidos nesse acontecimento. Entendeu? Então ele priva o sumo sacerdote, evidentemente ele muda ali o sumo sacerdote para um outro sumo sacerdote. Isso é interessante. Mas o ponto aqui que nós iremos analisar, gente, é o seguinte. É que nessa ocasião, a ocasião em que Herodes fica doente, sobreveio ali um eclipse. Só que entre o eclipse lunar, ele morre entre esse eclipse lunar e a Páscoa judaica. A Páscoa judaica ocorria quando? Em abril, março e abril. Finalzinho de março, começo de abril, do nosso calendário. Não é assim? Para eles, ocorre lá no mês de Nissan, ou Nisan. Não é isso? Então, ocorre entre a Páscoa judaica e o eclipse lunar. Então, nós conseguimos aí analisar esses acontecimentos. Então, Herodes vai morrer entre a Páscoa judaica e o eclipse lunar. Só que tem um detalhe interessante. Entre a Páscoa judaica daquele ano, o ano em que Herodes morre, e o eclipse lunar, tem uma série de acontecimentos que não se encaixa, por exemplo, no ano 4 antes de Cristo, como sendo a morte dele. Por que não? Daqui a pouco nós iremos ver que o eclipse que ocorre no ano 4 até a Páscoa judaica são 29 dias. E o eclipse que ocorre no ano 1 antes de Cristo até a Páscoa são 90 dias. E os eventos narrados por Herodes, da morte de Herodes, por Flávio Joséfo, desculpa. Os eventos narrados por Flávio Joséfo entre o eclipse lunar e a Páscoa, os acontecimentos que ocorrem ali,
exigiria muito mais tempo do que apenas 29 dias, que é o ano 4, por exemplo. Do ano 4 do eclipse lunar, no ano 4, entende? Até a Páscoa daquele ano, são 29 dias. E os eventos narrados por Joséfo não caberia nesse estreito intervalo. Por exemplo, vamos lá. Aqui ainda no capítulo 11, né, do livro Antiguidade Judaica, o capítulo 17, ou o livro 17, o capítulo 11, né? Aqui faz menção o seguinte, que os médicos, olha só, ele mandou vir médicos de todos os países e a conselho deles, isto é, dos médicos, foi para além do Jordão, para as águas cálidas de Caliroé. Olha só, então eles vão para as águas termais. Porque, de acordo com, se você analisar os relatos, a doença de Herodes era terrível. Essas águas quentes fazia muito mais sentido. Depois vamos ver o porquê que os médicos orientaram naquela ocasião Herodes procurar as águas termais que estavam ali além do Jordão. E olha que interessante. Herodes ficava onde? Onde é que ele estava? De acordo com Joséfo, ele estava no Jordão. E o relato também menciona que Herodes retorna das águas termais, além do Mar Morto, né, para Jericó. Então, ele fica doente. Olha, lembrando do intervalo do eclipse, Herodes vai até o Jordão, além do Jordão, para as águas termais, para ver se alivia, se tem algum jeito de se curar, né? E volta para Jericó. E nessa ocasião, o que acontece? Quando ele volta para Jericó, ele manda prender os judeus mais ilustres. Porque quando ele morresse, as pessoas que não gostassem dele iriam chorar. Mesmo que não por ele, mas pelos judeus mais ilustres, mais importantes, por ele choraria. Então, Jerusalém, a Judéia, no governo dele, haveria choro. Entendeu? Como o homem era bonzinho, para não dizer o contrário. Então, o relato menciona aqui, ordenou por um edito a todos os judeus mais ilustres que fossem a Jericó, sob pena de morte para os que faltassem. E quando todos chegaram, ele os encerrou no hipódromo, sem indagar se eles eram culpados ou inocentes. Aí vocês depois podem ler o relato, o porquê ele fez isso, né? Aí, mencionando aqui mais adiante, agora o capítulo 9, né? Entrando no capítulo 9, narra o acontecimento da morte de seu filho, da execução, na verdade, de seu filho, né? De Antípatro. Olha só. Bem, o neto de Herodes deu um grito lá num palácio. O filho de Herodes, Antípatro, estava preso, estava encarcerado. Aí as pessoas achavam que Herodes tinha morrido. Aí menciona aqui, o que menciona? Todo o palácio encheu-se então uma segunda vez de espanto e de agitação, supondo que o rei tinha morrido por causa do grito de seu neto. Aí a notícia chegou a Antípatro, filho de Herodes. E ele lá tenta subornar o guarda e diz, olha, se vocês me soltarem aqui, quando eu vou reinar, né, eu estou no testamento do meu pai, eu vou reinar, e eu livro vocês. Aí um soldado foi lá, contou a Herodes estava vivo. Ele não tinha morrido, o grito só foi um falso alarme ali. Então Herodes manda executar o seu filho. Aqui, o relato ordenou a um dos seus guardas que fosse imediatamente matá-lo. Aí entrando no capítulo 10, menciona a morte de Herodes, tá? Que vai mencionar mesmo a morte de Herodes. Por fim, Herodes morre. Depois de executar seu filho, Antípatro, ele morre 5 dias depois. Aí menciona quanto tempo, também poderemos entrar nesse cálculo aqui, para entender quando foi que o rei Herodes, o grande, de fato morreu. Mas então ele morreu depois de 5 dias. Aí o relato ainda continua, gente. Arquelau se torna rei, e aí o relato diz assim,
O novo príncipe pensou então em organizar soberbos funerais para o rei, seu pai, e quis mesmo estar presente à cerimônia. Então o que ele faz? Ele prepara todo o funeral, que envolveria um tempo. Marcharam nessa ordem até de Jericó até o castelo que Herodes construiu, né? Herodion. Isso é cerca de 35 quilômetros de Jericó até Herodion. E aqui menciona que eles marchavam por dia 8 estádios, que vale 1,5 km, que eles andavam por isso. Então, e isso levava em torno de 20 dias marchando nesse ritmo de funeral até Herodion, entendeu? Aí o que acontece? Depois do enterro eles voltam para Jericó, e então o novo rei Arquelau, do luto do seu pai, ele celebrou festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, aqui ó, com o objetivo de ganhar o favor do povo. Ele conversou, fez recomendações lá com o povo, e então ele foi aclamado como rei. No capítulo 11 é mencionado que ele vai agora para Roma, entendeu? Ele vai para Roma. Qual o objetivo? Assegurar o reinado com o imperador Augusto. Entenderam? Aí, olha o que acontece aqui, ó. Se imaginar como a festa da Páscoa, que estava próxima. Ele aumentava o número, a sedição podia aumentar também. Então, estava acontecendo a sedição lá em Jerusalém, na Judéia, e como a Páscoa estava próxima, mais pessoas estavam vindo. Então o número de pessoas iria aumentar, então a sedição iria aumentar por causa da quantidade do número de pessoas que iria para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas então, entenderam o ponto aqui? O ponto é o seguinte, gente, que da morte de Herodes, por isso que eu estou fazendo questão que vocês leiam, analisem e vejam aqui junto comigo. Herodes fica doente, tá? E entre a morte dele, acontece um eclipse lunar e a Páscoa. E esses eventos todinho que nós observamos aqui agora, não se encaixa no ano 4. Não se encaixa no ano 4. Porque do eclipse do ano 4 até a Páscoa foram 29 dias. Teria como acontecer tudo isso? Teria como ocorrer os funerais? Teria como ocorrer todos esses acontecimentos? Não teria como, gente. Entenderam? Então nós conseguimos fazer um belo análise de quando Herodes ele realmente faleceu. Ó, eu escrevi um artigo no meu blog que vocês podem ler em detalhe essas informações. Aí eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, pois bem, vamos lá. Ó. O eclipse que acontece, o eclipse que ocorre no ano 4, ele ocorre no nosso calendário juliano em 13 de março do ano 4. Quer ver isso? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu fechar isso aqui. E vou abrir para vocês aqui o Stellarium. Deixa eu abrir, tá? Esse aplicativo, gente, ele simula o céu em qualquer corrente do tempo, tá? Ele está aqui com as correções do delta. Então esse Stellarium, a gente consegue mapear o céu em qualquer época do ano, em qualquer lugar do planeta. Então o que é que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, eu vou para Jerusalém para observar esse eclipse lá. Jerusalém, aqui ó. A seta já mudou aqui, tá vendo? Jerusalém. Pois bem. Então eu estou vendo o céu de Jerusalém. Agora, basta eu voltar para o ano 4.
Num calendário astronômico, como não há o ano zero, tá? Como não há o ano zero, então num calendário astronômico fica o ano -3, né? Que é antes de Cristo. Então vamos lá, março, mês 3. E aí, o eclipse ocorreu no dia 13, ó. No dia 13. Aqui é o horário, eu vou pausar esse horário aqui só pra gente ter uma ideia. Pronto, a penumbra tá ali. Pronto. Eu vou marcar a lua. Deixa eu girar aqui agora e deixo pra lá. Pronto, tá vendo aqui, ó? Tá a sombra da Terra, a umbra e a penumbra, tá? Então eu vou avançar na corrente do tempo aqui, ó. E esse aqui, ó, olha o eclipse, tá, gente? Aqui, ó. Esse eclipse é do dia 13 de março do ano 3. Note que é um eclipse parcial. Se você observar aqui, a magnitude dele é de cerca de 36. Entendeu aqui o que acontece? Ó, voltando aqui. Você tem o horário do eclipse, você tem quando ele atinge o seu ápice, ó, aqui, ó. Mas é um eclipse parcial. Entenderam o ponto? Agora vamos para o ano 1. Que é o ano 0, o ano astronômico, tá, pessoal? O ano astronômico. No ano 1, vamos ver o eclipse que ocorre no mês, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar, pronto. Olha a hora aqui, 11 horas da noite. Estamos avançando, estão observando? Vai-se embora ali, ó. Isso é a visão de Jerusalém. Olha lá. A lua vai entrar totalmente na umbra. Olha. Observe. E ela vai sair da umbra. Olha, note que já são 3 da madrugada, ó. Quase 4 horas e ela sai da umbra da Terra. Entenderam aqui? Então, esse eclipse ocorreu em 13 e 14 do mês de Tebete. Então, gente, olha só. Se o eclipse do ano 4, ali em março, né? Mês 3. O mês 3, que é o mês de março, até a Páscoa, são 29 dias. A Páscoa daquele ano ocorreu no mês de abril. 2 de abril, mais ou menos 2 de abril. Então só são 29 dias. Teria como ter ocorrido todos esses eventos mencionados por Flávio Joséfo? Daria tempo? Não. Por isso que o eclipse que ocorreu no ano 1, antes da era comum, antes da era cristã, ou antes de Cristo, né? Se encaixa bem mais nos eventos descritos por Joséfo. Que entre o eclipse e a Páscoa daquele ano, ocorreu aquela série de eventos. Herodes sai de Jericó, vai para as águas termais, volta das águas termais lá no Mar Morto, volta das águas termais para Jericó, ordena a prisão do filho dele, ordena que os homens lá, o mais ilustre do povo, seja levado para a prisão, para Jericó, ser preso lá no hidrópado, no hipódromo, no hipódromo. Aí eles vão ser presos lá, entendeu? Aí depois que ele morre, ainda está aquela cerimônia que Arquelau fez, Herodes Arquelau fez.
até a sua até o início da Páscoa daquele ano, são 90 dias nesse eclipse. Então isso se encaixa muito mais no ano 1, indicando perfeitamente que Herodes morreu no ano 1. Entenderam? Então, se Herodes morre no ano 1, e o relato bíblico narra que Jesus, ele nasceu, ou se batizou com 30 anos, com cerca de 30 anos, no ano 29, no 15º ano do reinado de Tibério César, recuando 30 anos, nós caímos no ano 2, antes de Cristo. Herodes morre no ano 1. Então, aqueles acontecimentos narrados ali no Evangelho de Mateus, capítulo 2, acontece direitinho. O período em que Jesus tem que fugir, né? Maria tem que fugir, mas José para o Egito. Logo em seguida acontece a morte de Herodes. Arquelau começa a reinar no seu lugar e Jesus retorna. Vai para Nazaré. Nós, com dados astronômicos aqui e com o relato histórico, mostra claramente que temos respaldo para entender, para fixar a morte de Herodes no ano 1, antes de Cristo, antes da Era Comum, antes da Era Cristã. Batendo especificamente com a cronologia bíblica. É por isso que nós aceitamos o que a Bíblia diz. Mesmo que aparentemente as informações, as interpretações, porque nós temos muitas coisas na academia que é interpretação. Um interpreta, aí forma a sua tese e ele começa a ensinar para os outros na academia, e eles vão repetindo, daqui a pouco toda a academia aceita aquilo como verdade. Até que vem alguém, faça uma análise e diz assim: opa, peraí, tem esse detalhe, esse detalhe, esse detalhe. Com esses detalhes, essa tese aqui, ela não é tão estruturada. Ela tem as suas falhas. Falha significativa que pode ser uma tese totalmente derrubada. É o que acontece com o ano 4 de Herodes. Esse, gente, é um detalhe, tá? É o eclipse lunar. Temos outros detalhes que podemos analisar que bate com o ano 1 antes de Cristo, antes da Era Comum, antes da Era Cristã, como sendo o ano da morte de Herodes.